acho que o espaço é pequeno. Poderia ser muito maior, ainda mais nesse momento de internet que a gente está vivendo, onde as pessoas procuram tudo na internet. Acho que podia ser um pouco maior, ainda mais sabendo o quanto é importante na nossa vida a leitura, os livros. Eu avalio de uma forma positiva. Acho que a mídia, em geral, ela dá um leque bom, ela abre espaço para divulgar livros. Acho que todo veículo de mídia, enfim, destina uma certa determinada parte, talvez mesmo que pequena, mas destina a dicas de leitura. Até o Jornal da Fevale ajuda principalmente. Como os jornais sempre tem uma área que vai incentivar a leitura, até porque eu acho que está crescendo muito a vontade das pessoas de quererem ler, mesmo que seja via web, né, baixando o livro ou não. Eu acho que a mídia está fazendo bem, até tem muito blog que está incentivando isso também. E eu acho que é bem positiva. Para quem, ainda mais para mim que vende livros, isso ajuda bastante. Olha, se nós tomarmos como exemplo os nossos veículos, em especial aqui eu vou falar do Jornal NH, diariamente nós temos uma página de variedades, onde comumente se está divulgando lançamentos de livros. No ABC Domingo, a cada domingo temos uma coluna da doutora Jane Matias, que trata dos mais variados títulos. Então, acredito que nós estamos abrindo, na medida do possível, os nossos espaços para a divulgação das obras literárias. Olá, está no ar mais uma edição do programa Mídia em Foco. Hoje o nosso tema é o jornalismo e a literatura. Para discutir as questões mais importantes que estão relacionadas a ele, nós trouxemos dois jornalistas que também têm experiências na área de escrever. Estão conosco a jornalista Mônica Canitz. Olá, Mônica, bem-vinda. E o jornalista Celito de Grande. Celito, bem-vindo. Prazer. Com eles nós vamos discutir, nesses primeiros 15 minutos, sobre o que tem de positivo e o que deve melhorar nas coberturas jornalísticas em relação à literatura. E eu começo perguntando, Mônica, como é que tem sido a tua relação no jornalismo cultural com a literatura e como é que tu percebe esse espaço hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, na tua experiência pessoal? Bom, eu acho que o jornalista, antes de mais nada, tem que gostar muito de ler, e o jornalista que cobre a área cultural mais ainda. Mas eu acho realmente que falta um espaço para resenha mais bem acabada, para resenha mais... para fazer uma avaliação melhor, e também em relação à crítica, né, a crítica literária. Eu acho que isso falta muito na nossa mídia hoje, principalmente no Rio Grande do Sul. Acho que os jornais do centro do país, tipo Estadão, Folha, eles têm ali, principalmente no Caderno de Sábado, eles têm um espaço maior, mais amplo para discutir sobre isso. Mas eu acho que aqui falta muito um espaço para focar os livros, para detalhar, para tu apresentar para o leitor, enfim, para os leitores dos jornais e para quem é interessado em literatura, para apresentar os novos lançamentos, para ver o que é interessante, para ver o que é recomendado. Eu acho que isso realmente está fazendo falta. Celito, tu que também tens uma experiência já de ter trabalhado durante muito tempo na imprensa gaúcha e tem acompanhado vários processos e vários momentos que tanto a Mônica quanto eu não participamos, como é que tu vê esse processo, o passado e o presente nessa relação jornalismo e literatura no Estado? Marcos, eu considero assim, sempre muito difícil você estabelecer assim, parâmetros capazes de dizer, olha, ontem era melhor que hoje. Por quê? Porque as circunstâncias são muito diversas. Né? Hoje nós fazemos um tipo de jornalismo muito diferente daquele que era feito, por exemplo, quando eu comecei no jornalismo. A partir, sem falar ainda na questão específica de literatura, livros, etc. Os jornais, já naquela época, possuíam os chamados segundos cadernos, né? Que eram um popurrí de muitas variedades. Né? Tinha livros, mas também tinha culinária, tinha espaço para a moda. Né?
claro, nós tivemos um momento importante aqui no Estado quando nasceu o Caderno de Sábado do Correio do Povo. Né? Ele marcou época aqui no Rio Grande do Sul, deu espaço aos escritores, aos profissionais ligados à crítica, à área literária, enfim. E se nós compararmos aquele tempo com o de hoje, talvez, né, considerando assim, a evolução que houve no aspecto técnico e tecnológico da comunicação, nós poderíamos sim ter mais espaço para a literatura, para os livros, para as artes de um modo geral. Há espaço, né, mas talvez pudesse haver um pouco mais, especialmente num estado como o nosso, do Rio Grande do Sul, onde o índice de leitura, sabidamente, é apreciável. E dentro desse universo que nós estamos hoje, né, a gente tem anualmente feiras do livro, né, nas principais cidades do país. A capital teve recentemente a sua feira, preparando-se já para a próxima do ano que vem. Aqui, também na região do Vale dos Sinos, são diferentes cidades que promovem as suas feiras do livro. E a gente sabe que no momento da Feira do Livro é onde também o livro quer ganhar maior visibilidade. Como é que vocês percebem nessas situações específicas de lançamentos, de autógrafos, de busca de espaços entre autores muito conhecidos, autores medianamente consumidos e autores que estão querendo começar? Como é que tem sido isso na visão de vocês? Eu tenho a impressão de que na época de Feira do Livro, aí o assunto, o livro vira o assunto do momento, vira a vedete, né? E aí todo mundo quer aparecer de qualquer forma. E aí eu acho que a situação fica complicada, porque tu não tem espaço para todo mundo, né? Aí surgem, assim, centenas de pessoas que, sei lá, escrevem um livro sobre os seus antepassados, sobre alguma história da sua vida, e aí escrevem um livro, assim, às vezes até questionável, né? Mas querem ir para a feira lançar. E aí eu acho que isso fica um pouco complicado, porque tu tira o foco daqueles livros que talvez sejam, né, mais importantes, ou que deveriam ter mais espaço, ou que deveriam realmente ter a atenção do leitor. Então eu acho que a feira, nesse momento, fica assim meio que um barco meio à deriva, né? Meio sem rumo. Eu acho realmente que a feira deveria mudar um pouco os parâmetros, né? Repensar algumas coisas. Não sei, eu já pensei assim, talvez fazer as coisas um pouco mais divididas, fazer mini feiras ao longo do ano. Uhum. Nos né? últimos anos, na tua experiência, Mônica, lá como na subedição da parte cultura do Jornal do Comércio em Porto Alegre, tu tem sentido isso na prática em relação, por exemplo, à Feira do Livro de Porto Alegre? Sim. Porque tu realmente não tem espaço para colocar tudo, e aí são todos os divulgadores de livros, todas as editoras te ligam, escuta, não, mas eu preciso, é muito importante, eu tenho que ter o espaço. Então, às vezes eu fico pensando assim, todo mundo deixa para lançar o seu livro na feira, só que na feira não existe espaço para todo mundo, principalmente nos jornais ou nos veículos de mídia de um modo geral. Uma rádio também não vai ter condições de abarcar todo mundo que está querendo fazer o seu lançamento. Então, isso é uma coisa que a gente sempre se questionava. Por que as pessoas não lançam seus livros ao longo do ano? Porque justamente na feira, né? Porque, de repente, se tu tem uma história interessante, se tu tem um livro que vale a pena, tu ganha mais espaço de uma outra vez. Não precisa ser tudo. Sem falar nos livros que eles são lançados um pouco antes da feira, mas depois na feira eles também ganham visibilidade. E aí também está o Celito de grande jornalista, mas que também lançou livro, né, recentemente, né, e viveu essa situação, eu vivi né, essa situação dos dois lados. Eu lancei o Caso Clima, né, que é meu último livro, em outubro, né? E ao natural, ao repique, digamos assim. Uma cobertura excelente no lançamento, né? Sim. Eu acho que também se tratava, como se trata, de um caso que mexe muito com o imaginário aqui do gaúcho. Por quê? Porque é uma história que ficou pairando ao longo desses anos todos. Eu, quando estava escrevendo o livro e alguém me perguntava o que é que eu estava fazendo, né?
Eu dizia, não, fazendo uma pesquisa em cima do caso Clima. E com muita frequência a pessoa diz, ah, sim, aquela da Dama de Vermelho, a minha mãe falava muito nisso, poxa, eu tenho que levar esse livro para minha avó. Então, é como isso permaneceu ao longo de quase meio século, né? Pairando, eu diria assim, né? Sobre a sociedade gaúcha, um episódio que marcou a política também, enfim. Foi um episódio marcante dos anos 60. Tanto é que sempre que se fala em grandes crimes aqui no Estado, a imprensa referencia o caso Clima como sendo um deles, né? Mas depois eu participei da Feira do Livro. O livro, felizmente, foi um dos mais vendidos da feira. Não é? Agora, concordo com a Mônica. Eu acredito que a feira precisa mudar em alguns aspectos, né? Eu acompanho a feira, naturalmente, há muitos anos, por dever de ofício, até porque o meu primeiro prêmio de reportagem foi em cima da Feira do Livro. Quer dizer, na época, isso lá, quando eu ingressei no jornalismo, havia um prêmio de reportagem muito interessante, promovido pela Câmara Rio Grandense do Livro e a Associação Rio Grandense de Imprensa. Então eu tenho uma ligação muito afetiva e afetuosa. Prêmio que desapareceu, né? Desapareceu esse prêmio. Sim, esse prêmio não existe mais já há muitos anos. Né? Mas naquele momento em que nasceu a Feira do Livro, nos primeiros anos que se seguiram, ela era uma feira um pouco romântica, eu diria assim, né? Com poucas bancas, das próprias livrarias. Hoje nós temos essa distinção, quer dizer, enquanto a feira permanece ali na Praça da Alfândega, as livrarias continuam oferecendo aqueles mesmos descontos. Não é? Oferecidos na feira, com a vantagem de serem localizadas em shoppings, com uma boa estrutura, com de ar-condicionado. Ar-condicionado, aquele calor, né, de novembro. Então, algumas coisas têm que ser repensadas. Eu creio que a Mônica também focalizou uma questão importante. O volume de livros lançados é muito grande. Agora, como limitar isso não é uma coisa simples, não é uma tarefa fácil, mas é uma questão a ser enfrentada. Até porque, deixa eu colocar aqui uma coisa que talvez muitos dos telespectadores já observaram numa Feira do Livro. É um pouco constrangedor, muitas vezes, para um autor, estar na frente de uma fila enorme, né, e a seu lado alguém autografando seu livro com uma ou duas pessoas, quando há uma ou duas pessoas. Sim, é verdade. Né? Eu já me deparei com isso e fica uma situação um pouco delicada, constrangedora, enfim. Não sei, talvez fazer por grupos, em locais distintos, né? Por exemplo, o que for livro infantil num determinado lugar, quem for um escritor iniciante, um outro espaço, né? Não sei, mas eu acho que precisa ser repensado. Eu imagino que para a Câmara do Livro seja um pouco difícil ter critérios para... Claro. Não, esse pode autografar, esse não pode. Então, eu acho que a intenção é deixar a feira o mais democrática possível, mas eu acho que o público que frequenta a feira enfrenta esses problemas, né? Outra coisa que nós falávamos antes é que hoje em dia tu vai para a feira e todas as bancas vendem os mesmos livros. Né? Se tu busca um título diferenciado, alguma coisa mais específica, o próprio atendente da feira diz, não, se tu fores lá na livraria, lá no shopping, eu tenho esse livro. Aqui eu não tenho, porque aqui não interessa. Então isso é um pouco complicado, né? Então acho que a feira realmente ela tomou uma proporção muito grande, tem muitas atrações, e aí tem show, tem palestra, tem conferência, tem dança, tem atividade infantil. Né? Então, acho que, às vezes, agora, o livro ela não mesmo... deixa de ter, a gente não pode deixar de considerar a importância que tem a feira para nós todos. Né? Eu digo para Porto Alegre, para o Estado, porque é a grande festa do livro com... o grande encontro, né? Do livro com o público leitor. Claro.